Bom, gente, continuamos aqui, conversando sobre acidente de trabalho. Nós já vimos, que conforme o artigo 19 da Lei 8.213, acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados especiais, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause morte ou a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Nós vimos também na última aula que a perícia médica do INSS, naqueles casos em que não houve comunicação por parte da empresa, porque a empresa entendeu que ali não haveria acidente de trabalho, enfim, ou que não haveria, ou simplesmente não comunicou o acidente de trabalho, a perícia médica do INSS, ela pode considerar a natureza acidentária da incapacidade se ela constatar a ocorrência de nexo técnico epidemiológico entre o trabalho e o agravo, fazendo uma relação entre a atividade da empresa, usando o Código Nacional de Atividade Econômica, e a entidade mórbida que motivou essa incapacidade conforme ela está no CID. Bom, a empresa ela deve comunicar o acidente de trabalho até o primeiro dia útil, comunica a Previdência, e se houver morte, de imediato, tá? E se ela não comunicar, ela vai ser multada, e essa multa é um valor que vai de um salário mínimo até o teto máximo do INSS por ocorrência de acidente não comunicada, tá? Bom, o regulamento da Previdência, ele não vai definir o que é acidente de trabalho, mas ele vai falar da CAT e vai falar da obrigatoriedade da empresa, adotar normas de higiene e segurança do trabalho, sob pena de se configurar a contravenção penal. Vamos lá. Então, artigo 336 do regulamento, ele nos diz o seguinte, que para fins estatísticos e epidemiológicos, tá, a empresa deve comunicar à Previdência Social o acidente de trabalho, que são exatamente aqueles acidentes previstos nos artigos 19, 20, 21 e 23 da Lei 8.213. Ocorrido com o segurado empregado, exceto doméstico, hoje nós sabemos que a Constituição já garante o seguro contra acidente de trabalho para o doméstico, só que essa situação carece ainda de regulamentação, tá? Então vamos deixar a redação como está aí. Quando houver a lei regulamentando o direito do empregado doméstico, a gente volta a comentar esse dispositivo. Então, para fins estatísticos e epidemiológicos, a empresa deverá comunicar à Previdência Social o acidente de trabalho, a doença do trabalho, a doença profissional, todas aquelas situações equiparadas ao acidente de trabalho, ocorrido com quem? Segurado empregado, exceto o doméstico, e o trabalhador avulso, até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, comunica de imediato à autoridade competente sob pena de multa, se não efetuar essa comunicação do acidente de trabalho. A infração ao disposto no artigo 336, quanto à obrigatoriedade da empresa comunicar o acidente de trabalho, sujeita o responsável, a empresa, que é obrigada a comunicar, a multa variável entre os limites mínimo e máximo do salário de contribuição. Então, entre o limite mínimo e máximo do salário de contribuição, essa multa vai de um salário mínimo ao teto, tá? Por acidente. Então, se uma empresa deixou de comunicar 10 acidentes, ela vai ser autuada e eu vou aplicar multa de 10 salários mínimos. Um salário mínimo por acidente que deixou de ser comunicado no prazo. Se houver a morte, a comunicação vai ser efetuada em caso de morte, a comunicação deve ser efetuada de imediato à autoridade competente. A multa por não comunicar um acidente de trabalho, ela será elevada em 2 vezes o seu valor a cada reincidência. Então, a primeira situação verificada, ela não comunicou o acidente de trabalho. 2 anos depois, não comunicou de novo o acidente de trabalho. Quando a multa for aplicada nesse segundo momento, já vai ser o dobro. Lá na frente, 2 anos depois, tá? 2 anos é exemplo, viu, gente? Não comunicou o acidente de trabalho. A multa vai ser aplicada, só que vai ser 4 vezes o valor, porque a cada reincidência, essa multa vai
dobrando, tá? A multa vai ser aplicada no grau mínimo, ou seja, um salário mínimo, na ocorrência da primeira comunicação feita fora do prazo ou não comunicada, tá? E aí nós temos umas situações de cálculo de multa que serão examinadas mais lá na frente, quando nós estivermos tratando do assunto auto de infração. Muito bem. Artigo 336, parágrafo 1º. Da comunicação, nós já vimos que ela, a CAT, né, aqui ela é emitida em vias, 4 vias, e vai ficar uma na empresa, outra para o INSS, uma entregue ao segurado e outra ao sindicato. Se não cumprir a comunicação do acidente de trabalho, o setor de benefícios do INSS vai comunicar essa ocorrência ao setor de fiscalização para aplicação e cobrança da multa devida. Lembrar que hoje o setor de fiscalização não está mais dentro do INSS, porque os auditores fiscais da Previdência foram para a Receita Federal do Brasil. Na falta de comunicação por parte da empresa, ou quando se tratar de segurado especial, que o segurado especial não presta serviço à empresa, então é ele mesmo a comunicar, tá? Ou se a empresa não comunicar, ou se o segurado especial não comunicar, podem comunicar o acidente de trabalho, né, o próprio acidentado, que seria o segurado especial, ou o empregado, ou o avulso, seus dependentes, a entidade sindical competente, o médico que assistiu o segurado, ou qualquer autoridade pública. Aí não prevalece o prazo até o primeiro dia útil de imediato. A comunicação feita pelo segurado, pelo sindicato, pela família, pelo médico, não exime, tá? A comunicação feita por outro que não é empresa, não exime a empresa da responsabilidade pela falta do cumprimento. A CAT vai chegar no INSS, mas como não foi a empresa a emitir aquela CAT, ela vai ser autuada do mesmo jeito. Bom, o artigo 336, parágrafo 5º, teve uma alteração que depois, né, na sua redação, que foi revogada. Se tinha uma ideia de que quem autuaria a empresa por descumprir a obrigação de comunicar o acidente de trabalho seria a perícia médica do INSS. Tá? Então, a perícia iria autuar a empresa porque ela não comunicou o acidente de trabalho ou não comunicou no prazo e a perícia aplicaria a multa, tá? Sempre que tomasse conhecimento da ocorrência antes da autuação pelo setor de fiscalização. Então, isso não vale, foi revogado, tá? Então, quem tiver de autuar a empresa vai ser a fiscalização, em caso de descumprimento. Quem autua é a fiscalização, que hoje está na Receita Federal do Brasil. Sindicatos e entidades representativas de classe, nós já vimos lá na redação da Lei 8.213, podem acompanhar a cobrança pela Previdência Social das multas aplicadas na empresa porque ela não comunicou o acidente de trabalho, tá? Bom, o acidente de trabalho será caracterizado tecnicamente pela perícia médica do INSS mediante a identificação do nexo entre o trabalho e o agravo, tá? Então, vai se ver aqui, né, inclusive aqui está meio fora aqui esse negócio do acidente, a lesão, a doença e o trabalho, e a causa-mortes e o acidente. Tá? Na outra aula eu revejo a redação desse artigo 337, porque, né, o que a perícia vai fazer é identificar nexo entre o trabalho e o agravo, e esse nexo é dependente aqui de estabelecer a relação entre o CID, uma correlação significativa entre o CID e o Código Nacional de Atividade Econômica. Então, me parece que isso aqui está fora de contexto, não era para estar mais aqui. Eu volto a falar disso para vocês. Vamos lá. O setor de benefícios do INSS reconhecerá o direito do segurado à habilitação do benefício acidentário. Então, o setor de benefícios vê se ele é segurado, se não perdeu a qualidade de segurado, se encontra em manutenção da qualidade. Vai se considerar como agravamento do acidente aquele sofrido pelo acidentado quando estiver sob responsabilidade da reabilitação profissional. Então, o indivíduo sofreu um acidente de trabalho que reduziu a sua capacidade laboral. Ele é encaminhado, tá? Ou enquanto ele está de auxílio-doença, ou até depois ele é encaminhado para reabilitação profissional, tá? Ele pode até ser um aposentado por invalidez, que teve perda, né, permanente da capacidade, ele vai para a reabilitação. Nesse procedimento de reabilitação, tá?
ele sofre um acidente. Ele está fazendo um estágio numa empresa para onde ele foi encaminhado pela reabilitação profissional, pela equipe de reabilitação, e sofre um acidente. Esse acidente sofrido pelo segurado, tendo em vista, ele está sob a responsabilidade da equipe de reabilitação profissional, e vai ser considerado como agravamento do acidente já sofrido anteriormente. Considera-se estabelecido o nexo entre o trabalho e o agravo quando a perícia médica verificar nexo epidemiológico entre a atividade da empresa, que está lá no Código Nacional de Atividade Econômica, e a entidade mórbida que motivou a incapacidade, ou seja, a doença que motivou a incapacidade, se confrontando, tá, a atividade da empresa com aquela classificação internacional da doença, com o CID, se verifica se existe correlação significativa. Tá? Então, por exemplo, uma pessoa chega com uma doença que é provocada por exposição a chumbo. Então, existe lá um CID para aquela doença. E se verifica que a empresa de onde vem aquele trabalhador, onde ele esteve trabalhando, é uma empresa que fabrica tintas em cuja composição se encontra esse elemento, chumbo. Então, vai se fazer uma correlação para ver se empresas que fabricam tintas utilizando chumbo, se naquelas empresas é comum ocorrer aquele tipo de entidade mórbida que está motivando a incapacidade. Se houver correlação entre a doença identificada com aquele CID e a atividade econômica da empresa identificada pelo Código CNAE, a perícia médica vai estabelecer o nexo técnico epidemiológico, tá? Bom, considera-se como agravo a lesão, tá? Então, o trabalho produz um agravo, o acidente produz um agravo. Que é agravo? É a lesão, a doença, transtorno de saúde, distúrbio, disfunção ou síndrome de evolução aguda, subaguda ou crônica, de natureza clínica ou subclínica, inclusive a morte, independentemente do tempo de latência. Então, o que é agravo? Que é aquela situação, tá, que está ensejando, tá, a ida do indivíduo ao INSS em busca de um benefício. O agravo pode ser lesão, pode ser doença, pode ser transtorno de saúde, pode ser distúrbio, pode ser disfunção ou síndrome com evolução aguda, subaguda, crônica, tá? Ou essa disfunção ela pode ter natureza clínica ou subclínica, depende de exames mais, né, específicos para ser identificada. E considera-se como agravo também a morte do trabalhador, independentemente do tempo de latência dessa doença, desse agravo. Se for reconhecido pela perícia médica do INSS a incapacidade para o trabalho e o nexo entre o trabalho e o agravo, o segurado vai fazer jus a prestações acidentárias. Então, se é uma situação de incapacidade laboral provisória e foi estabelecido o nexo entre a doença e a atividade da empresa, o auxílio-doença vai ser acidentário. Se for, né, constatada a existência de invalidez, incapacidade permanente para o trabalho, e foi estabelecido o nexo entre a doença e a atividade econômica, o agravo e o trabalho, vai se conceder uma aposentadoria por invalidez acidentária. Se houve morte do trabalhador e foi estabelecido o nexo pela perícia entre, né, a entidade mórbida e a atividade da empresa, né, agravo com a situação de trabalho, vai se conceder uma pensão por morte acidentária. Muito bem, a perícia médica do INSS, ela deixa de aplicar o nexo técnico epidemiológico se for demonstrado que esse nexo entre o trabalho e o agravo não existe, tá? Muito bem. A empresa, nós já vimos que quando a perícia médica caracteriza o nexo técnico epidemiológico, a perícia faz isso, né? Caracterizou a existência de nexo entre a doença e a atividade. Perícia médica do INSS. A empresa, ela pode, tá, requerer a
aplicação desse nexo técnico epidemiológico. Isso aqui é direito da empresa. Ela pode requerer a não aplicação do nexo técnico epidemiológico ao caso concreto. Como é que ela vai requerer? Demonstrando a inexistência de nexo entre o trabalho e agravo. Ela vai trazer provas que demonstrem que aquela situação, tá, de incapacidade, aquela doença não foi causada por situação de trabalho, tá? Esse requerimento que a empresa apresenta para requerer a não aplicação do nexo técnico epidemiológico deve ser apresentado no prazo de 15 dias da data para entrega na forma do inciso 4 do artigo 225 da GFIP, que registre a movimentação do trabalhador, sob pena de não se conhecer a alegação da empresa em instância administrativa. Então, olha só, uma GFIP relativa a maio de 2013 deve ser transmitida até o dia 7 de junho de 2013. Nessa GFIP, transmitida até o dia 7 de junho, se o afastamento do trabalhador aconteceu em maio, eu vou ter um código de movimentação registrado nessa GFIP do mês de maio, tá? Então, existem códigos de movimentação que devem ser obrigatoriamente informados na GFIP. Então, esse código de movimentação da GFIP de maio é informado até o dia 7 de junho. A empresa pode requerer a não aplicação do código, a não aplicação do nexo técnico epidemiológico no prazo de 15 dias contados da data da entrega, do prazo para entrega da GFIP, do mês em que deveria ter sido informado aquele código, tá? Até porque ela, se não reconhece que aquela situação foi acidentária, ela vai colocar um código de movimentação que não referencia uma situação acidentária. Então, dia 7 é o prazo para ela entregar essa GFIP, ela tem 15 dias para requerer a não aplicação do nexo técnico epidemiológico pela perícia. Se não se consegue, é impossível atender o disposto no parágrafo 8º, tá? Ou seja, ela não consegue apresentar o pedido dela de não aplicação do nexo em 15 dias do prazo para entrega da GFIP, motivada pelo não conhecimento tempestivo do diagnóstico do agravo. A perícia fez aquela análise, diagnosticou que aquela situação, né, de incapacidade foi por conta de um agravo decorrente de situações do trabalho, mas essa conclusão pericial não chegou ao conhecimento da empresa de modo a ela poder cumprir esse prazo aqui a partir da entrega da GFIP, né, 15 dias. A empresa, tá, se viu impossibilitada de atender esse prazo de 15 dias por não ter conhecido tempestivamente o diagnóstico daquele agravo como sendo ligado ao trabalho, tá? Aí ela vai poder ainda apresentar um requerimento, tá? Quanto à não aplicação do nexo técnico epidemiológico, num prazo também de 15 dias, da data em que a empresa tomar ciência da decisão da perícia médica. Então, né, a perícia, ela tem aqui uma decisão que é quanto à aplicação do nexo técnico epidemiológico. Ela concluiu que aquela incapacidade era decorrente do trabalho, tá? Então, a perícia, ela vai dar ciência, ela cientifica a empresa. Então, a empresa vai ter ciência da decisão, tá? Apenas, vamos dizer, no dia 10 de junho de 2013. Então, ciência da decisão no dia 10 de junho de 2013, ela tem, tá, aqui uma situação de um prazo que será contado a partir da data da ciência, 15 dias. Então, ou contam-se os 15 dias a partir do prazo para a entrega da GFIP, que registra aquela movimentação, ou se não for possível fazer isso, porque a empresa nem sabia que a perícia médica tinha
chegado à conclusão de que deveria aplicar o nexo técnico epidemiológico. Aí a empresa é cientificada pela perícia e da data da ciência quanto a essa, né, conclusão de estabelecimento de nexo pela perícia do INSS. Quando a empresa tem ciência, ela tem 15 dias que ela tomou ciência para requerer a não aplicação do nexo técnico epidemiológico. E juntamente com os requerimentos quanto à não aplicação do nexo técnico epidemiológico, a empresa tem que, além de requerer a não aplicação do nexo, ela tem que formular alegações que entender necessárias, né, as alegações para requerer essa não aplicação do nexo, e tem que apresentar provas que ela possua para demonstrar a inexistência do nexo entre o trabalho e o agravo. Então, ela vai apresentar o requerimento para não aplicação do nexo, né, pela perícia médica, vai apresentar as alegações quanto o que sustenta, tá, esse pleito para não aplicação do nexo técnico epidemiológico e, obviamente, vai ter que apresentar as provas que demonstrem que não deva ser aplicado pela perícia médica do INSS o nexo entre aquela situação entre aquele agravo que gerou incapacidade e uma situação de trabalho, tá? A documentação probatória que a empresa vem apresentar, tá? Poderá trazer, entre outros meios de prova, evidências técnicas circunstanciadas e tempestivas à exposição do segurado, que podem ser produzidas no âmbito de programas de gestão de risco a cargo da empresa que possui um responsável técnico legalmente habilitado. Então, a empresa ela é obrigada, pelas normas regulamentadoras, a manter um programa de prevenção de riscos ambientais, em alguns setores, um programa de gerenciamento de riscos, tá? Um programa aqui na construção civil é o PCMAT, que também é de gerenciamento de riscos ambientais. As empresas são obrigadas a manter um programa de controle médico de saúde ocupacional, tá? Esses programas são permanentes, a cada ano se emite um relatório, tá, do PPRA. O PCMSO, ele tem aquele controle através de exames periódicos, onde são emitidos os ASOs, atestados de saúde ocupacional, né, de admissão, periódicos, de demissão, de troca de função. Então, a documentação probatória que a empresa apresenta junto com o seu requerimento para que a perícia não estabeleça nexo entre a doença e o trabalho, tá? Esses documentos têm que ser evidências técnicas circunstanciadas da época, ou seja, tempestivas, da época em que o indivíduo estava exercendo aquela dada atividade, que poderia ter exposição a agentes nocivos. Elas podem ser provas extraídas a partir desses programas de gerenciamento de risco que a empresa é obrigada a manter por conta das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. O INSS, quando a empresa apresenta uma contestação solicitando, requerendo a não aplicação do nexo técnico epidemiológico, o INSS informa que a empresa contestou esse nexo para que o segurado, querendo, possa impugnar a contestação da empresa, produzindo ele, segurado, também provas, tá? Sempre que a instrução do pedido evidenciar a possibilidade de reconhecimento de inexistência do nexo entre o trabalho e o agravo. Então, vamos lá, de novo. A perícia confrontou o CID da doença com, né, o CNAE, atividade econômica da empresa, e concluiu que aquela doença, aquele agravo, teria sido produzido por condições ligadas ao trabalho. Então, o que a perícia faz aqui? Estabelece o nexo técnico epidemiológico. Isso aqui quem faz é a perícia médica do INSS. A empresa, tá? Ela pode fazer o quê? Ela pode requerer a não aplicação do nexo técnico epidemiológico, apresentando, né, um requerimento aí acompanhado de alegações e de provas. Se essa contestação, tá, ela permite concluir quanto à não aplicação, o segurado, nesse caso aqui, o segurado, ele pode aqui
ele é cientificado disso pelo INSS e ele pode também impugnar. Então, a empresa, ela contesta, e INSS não tem ligação nenhuma entre essa doença e situação de trabalho, e eu tenho como provar. Tá? Então, a empresa vai requerer a não aplicação do nexo que foi estabelecido aí pela perícia. Se houver alguma situação, tá, aí dentro dessas alegações, dessas provas, que demonstre que realmente é caso de não aplicação de nexo técnico epidemiológico, o INSS informa o segurado, né, e o segurado interessado na questão vai poder entrar com uma contestação, com uma impugnação, juntando provas. Não é acidentário, sim, essas provas que a empresa apresentou, eu posso rebater e provar que a minha condição resultou de uma condição de trabalho, de um agente nocivo existente no ambiente de trabalho, enfim, tá? Da decisão do requerimento que trata o parágrafo 7º, cabe recurso. Então, é assim, a perícia médica do INSS diz, existe nexo entre a doença, o agravo, né, enfim, que pode ser doença, pode ser lesão, enfim, existe nexo entre o agravo e uma situação de trabalho, tá? Estabelece o nexo. A empresa contesta. Não, eu estou apresentando provas e alegações de que não existe nessa incapacidade nada que resultasse de situação de trabalho. Aí o INSS examina as alegações, as provas da empresa e diz, olha, empresa, você não conseguiu provar, eu confirmo que existe nexo entre o agravo e uma situação de trabalho. É uma ocorrência acidentária. A empresa pode entrar com recurso junto ao Conselho de Recursos da Previdência Social. A outra situação, a perícia médica do INSS estabelece o nexo técnico epidemiológico. A empresa contesta e a empresa prova que não existiu nexo. Quando a empresa prova que não existe nexo entre o agravo e uma situação de trabalho, a Previdência, o INSS, abre prazo para o segurado se manifestar para que o segurado prove que existe ligação entre a sua condição mórbida e uma situação de trabalho. Aí o segurado acaba perdendo, ele não consegue provar e não se caracteriza aquela situação como acidentária. Ele, segurado, pode também entrar com recurso junto ao Conselho de Recursos da Previdência Social. Tá? Esse recurso tem efeito suspensivo. Bom, a empresa ela é responsável pela adoção e uso de medidas coletivas e individuais de proteção à segurança e saúde do trabalhador sujeito a riscos ocupacionais por ela gerados. Então, a empresa é responsável pela adoção de de medidas coletivas e individuais de proteção à segurança e saúde do trabalhador. Isso aqui nós já vimos na outra aula. Dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre o risco das operações a executar e dos produtos a manipular. Os médicos peritos da Previdência Social, eles têm acesso aos ambientes de trabalho e outros locais onde se encontrem os documentos referentes ao controle médico de saúde ocupacional e aqueles que digam respeito ao programa de prevenção de riscos ocupacionais para verificar a eficácia das medidas adotadas pela empresa para prevenção e controle das doenças ocupacionais. Então, as empresas não têm que manter de forma continuada o PPRA, com emissão de relatório, né, anual, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Então, os médicos peritos, eles têm acesso às instalações de empresa e também aos locais onde estão guardados documentos relativos a esses programas, tá, que digam respeito à prevenção de riscos ocupacionais, para verificar a eficácia das medidas adotadas pela empresa para prevenção e controle de doenças ocupacionais. Doenças ocupacionais são as doenças do trabalho e profissionais, tá? Vamos ver o próximo aqui. O INSS, ele auditará a regularidade e a conformidade das demonstrações ambientais, incluindo-se as de monitoramento biológico e dos controles internos da empresa relativos ao gerenciamento dos riscos ocupacionais, de modo a assegurar
a veracidade das informações prestadas pela empresa e constantes do Cadastro Nacional de Informações Sociais, bem como o cumprimento das obrigações relativas ao acidente de trabalho. Então, o INSS ele vai auditar a regularidade e a conformidade das demonstrações ambientais, tá? PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, Programa de Gerenciamento de Riscos das mineradoras, PCMAT das construtoras, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, tá? Incluindo também, tá? Demonstrações que contêm o monitoramento biológico e vai também, né? Auditar a questão dos controles internos das empresas relativa a gerenciamento de riscos ocupacionais. Auditando essas demonstrações ambientais para ver se elas estão regulares, se elas estão sendo periodicamente renovadas dentro do prazo exigido, se elas estão conforme às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, assim como a própria, né, instrução normativa, porque temos também o laudo técnico de condições ambientais do trabalho, que a instrução normativa 45 é que trata desse laudo, né? Então, laudo técnico, eu fico falando de PPRA, de PCMAT, de PCMSO, mas para a Previdência existe um documento específico que é o laudo técnico de condições ambientais, que é em cima desse laudo que se emite o perfil profissiográfico previdenciário. A gente vai ter a oportunidade de falar disso mais adiante. Então, o INSS ele pode auditar a regularidade e a conformidade do laudo técnico, tá? De condições ambientais do trabalho, tá? Da conformidade do PPRA, do PCMSO, as normas regulamentadoras, no sentido de assegurar que as informações que as empresas prestam sobre exposição a agente nocivo, sobre ocorrência de acidente de trabalho e que vão parar no CNIS, no Cadastro Nacional de Informações Sociais, são informações verdadeiras, tá? Os médicos peritos da Previdência Social, sempre que constatarem, tá? Médicos peritos, sempre que constatarem descumprimento do disposto nesse artigo que nós estamos examinando, vai comunicar formalmente aos demais órgãos interessados na providência, inclusive para aplicação e cobrança de multa, tá? Vai se comunicar à Receita Federal para autuar a empresa, ao Ministério do Trabalho e Emprego quanto ao descumprimento de normas regulamentadoras. Então, constatou descumprimento do disposto nesse artigo quanto a cumprimento de normas de segurança e higiene do trabalho, quanto à informação a ser prestada ao trabalhador sobre o que tipo de produto ele vai manipular, as operações que ele vai realizar, tudo isso constatando o descumprimento, os médicos peritos informam a outros órgãos que são interessados diretamente nessa matéria, tá? O Ministério do Trabalho e Emprego fiscalizará e os sindicatos e entidades representativas acompanharão o fiel cumprimento no disposto nos artigos 338 e 343, que ainda vem adiante. Nós vamos parar aqui, ainda temos mais disposições do regulamento, estaremos conversando sobre essas disposições e também sobre as disposições da Instrução Normativa 45 na nossa próxima aula. Até lá!